Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Comunicar à Esquerda, uma iniciativa da Juventude Socialista de Mangualde. Hoje temos connosco o convidado João Albuquerque. Muito obrigada pela presença, a Juventude Socialista de Mangualde agradece imenso. Eu é que Uh, agradeço, Mariana. Obrigado pelo convite. Obrigada. João Albuquerque é deputado ao Parlamento Europeu pelo Partido Socialista, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e mestre em História, Defesa e Relações Internacionais. Presidiu a Young European Socialists entre 2017 e 2019, estagiou no Parlamento Europeu e foi conselheiro político do Socialists and Democrats Group do Parlamento Europeu, tendo participado na organização de várias conferências de alto nível em Bruxelas, Granada, Istambul e Belgrado. Primeiro, então, vou pedir um pouco da experiência pessoal do João Albuquerque no Parlamento e também um pouco do contexto da importância do Parlamento Europeu no nosso cotidiano. Bem, olá a todos, aos nossos ouvintes. Um agradecimento muito especial à JS de Mangualde por este convite. É um enorme prazer poder estar aqui convosco e, de certa maneira, poder partilhar um bocadinho daquilo que foi a minha experiência enquanto eurodeputado, agora que já estamos na reta final do mandato e já todos concentrados naquilo que é o grande desafio que temos em mãos neste momento, que é as eleições europeias de 2024, que estarão para ocorrer muito em breve. Eh, Ao longo dos últimos quase 2 anos, enquanto tive este privilégio, esta honra de servir a população portuguesa e os europeus, de modo geral, no Parlamento Europeu, aquilo que eu retiro desta experiência foi a enorme importância que o Parlamento Europeu hoje tem nas nossas vidas. Eu acho que é um número que exemplifica muito bem esta importância e a forma como hoje o Parlamento Europeu já não é só uma instituição distante, de certa forma até longínqua na nossa compreensão, como era há uns anos. E se nós atentarmos a este número, percebemos bem como ele tem um impacto real nas nossas vidas. Tenta, diremos, entre 60% e 80%, mas vamos colocar nos 70% da legislação que nós temos hoje em dia em Portugal deriva daquilo que é aprovado a nível europeu. Portanto, é a transposição de diretivas ou a aplicação dos regulamentos europeus que é vertida na legislação nacional e que depois tem implicações na nossa vida, porque se traduz em legislação que abarca quase todas as dimensões da nossa vida. E, portanto, nós olharmos para o Parlamento Europeu passa quase a ser uma obrigação, porque é lá que é decidido grande parte das coisas, ou que são decididas grande parte das coisas que depois afetam a nossa vida. Isto vai desde a água que bebemos, às águas residuais, à qualidade do ar, passando pela saúde, até pela habitação, pela economia. Enfim, são várias as dimensões em que hoje a União Europeia tem um impacto nas nossas vidas e, portanto, nós temos que olhar para esta instituição e para o trabalho que fazemos no Parlamento Europeu com um olhar mais atento, mais dedicado e, acima de tudo, com uma maior capacidade de compreensão dos temas que lá são debatidos. Vamos então passar às nossas questões. Podemos considerar que existe uma crescente desacreditação na representatividade democrática do Parlamento Europeu, especialmente nas camadas mais jovens. Que estratégias devemos utilizar para envolver mais os jovens na política europeia e garantir que as suas vozes são efetivamente ouvidas no Parlamento? Eu não sei se colocaria bem uma desacreditação. Eu acho que nós podemos, de facto, verificar que há, ou que tem havido algum afastamento, ou desencanto, talvez digamos, entre os jovens e a sua visão daquilo que é a política como um todo. Isso tem levado a que, infelizmente, no meu entender, alguns jovens tenham aderido a ideias que procuram deslegitimar o processo democrático, que colocam em causa os próprios fundamentos da democracia e, dessa forma, aderido a algumas ideias que a única coisa que fazem e que provocam é descredibilizar o próprio processo e sistema democrático. Nós temos que combater isso. Há um dado que eu acho que é importante nós termos em mente, que é nas últimas eleições, em 2019, apesar de nós, em termos relativos, não termos tido um aumento da taxa de participação eleitoral, porque nós aumentámos o universo e, portanto, percentualmente não parece, esse aumento não ficou refletido, mas aquilo que nós verificamos é que, em termos absolutos, em 2019, tivemos mais pessoas a votar do que tínhamos tido em 2014 nas eleições europeias. Portanto, houve mais participação,
apesar de em termos relativos isso não ficar imediatamente refletido. E, portanto, este é um sinal que importa não não contrariar agora nestas eleições. Nós temos que manter esta tendência, que foi a primeira vez que invertemos. Portanto, nós vinhamos sempre numa tendência, numa trajetória descendente, em que havia menos pessoas a participar no ato eleitoral seguinte em relação ao anterior, e temos que continuar a lutar para que as pessoas se empenhem, como eu dizia na introdução, para que as pessoas se empenhem na participação eleitoral, naquilo que é um dos momentos mais fundamentais, com mais influência na nossa vida cotidiana. Isso tem que ser feito com alguma pedagogia, com alguma capacidade de reflexão sobre o que é o projeto europeu, mas também chamando os eleitores à reflexão e à responsabilização sobre aquilo que são as suas decisões. Eu acho que não é igual eleger, não é indiferente quem é que nós elegemos para o Parlamento Europeu. O caso das alterações climáticas, por exemplo, é um caso que ajuda muito bem a ilustrar esta forma como não é indiferente quem é que nós escolhemos. É muito diferente nós enviarmos para o Parlamento Europeu pessoas do Partido Socialista, que têm nos últimos anos sido bastante ativos na defesa. Aliás, a JS aprovou a Lei de Bases do Clima na Assembleia da República e os deputados do Partido Socialista e os governos os socialistas europeus têm sido muito ativos na defesa do Pacto Ecológico Europeu. E em oposição temos deputados da extrema-direita e partidos da extrema-direita que não só se opõem a este Pacto Ecológico Europeu, como muitas das vezes baseiam a sua oposição em visões que negam a própria existência das alterações climáticas. E, portanto, não é indiferente quem é que nós escolhemos e quem é que nós enviamos para o Parlamento Europeu, porque isso depois, obviamente, vai determinar o rumo das políticas que são aprovadas e que são decididas a nível europeu, e o clima é apenas uma delas. Podemos continuar a ter este debate sobre, na mesma dialética de oposição entre aqueles que são progressistas e que querem defender a Europa, o projeto europeu, a democracia e a própria Europa social, e aqueles que a querem combater. E aqui teríamos sempre esta dinâmica de oposição entre as forças progressistas e as forças mais à direita, que sempre se têm abatido por uma visão mais reacionária e contrária àquilo que eu acho que são os interesses dos jovens. Portanto, quando nós falamos de como é que nós trazemos os jovens para a participação, eu acho que nós podemos falar depois um bocadinho mais do papel da educação e do sistema educativo nesta matéria, mas eu acho que estas questões de nós sabermos defender as propostas que estamos a apresentar e que fomos responsáveis por implementar nos últimos anos, é um bom primeiro passo para que as pessoas percebam que nestas eleições, no dia 9 de junho, não é indiferente em quem é que nós votamos e não é indiferente quem é que nós escolhemos para nos representar em Bruxelas ou em Estrasburgo. Muito bem. Na sua perspectiva, como é que é valorizado o papel dos Na jovens? tua, na tua, nós tínhamos combinado isto para os nossos ouvintes que não sabem, É nós tínhamos verdade. combinado isto, Toda a tem que ser por razão. tu. Na tua perspectiva, como é que é valorizado o papel dos jovens na construção do futuro da União Europeia e como é que o Partido Socialista planeia capacitá-los nesse processo? Olha, eu acho que este é um desafio muito grande que nós temos. Ainda recentemente, o secretário-geral do Partido Socialista, na comemoração dos 50 anos da JS, referia precisamente isto, referia que o Partido Socialista, e eu aqui acrescento que não é só o Partido Socialista, são outros partidos socialistas também a nível europeu, têm tido dificuldade em conseguirem implantar-se ou passar as suas ideias para a população mais jovem. Há, obviamente, um problema de comunicação que eu acho que tem que ser debatido. Nós não podemos ter preconceitos sobre a comunicação, porque nós antes não tínhamos também preconceitos sobre os sítios onde íamos à procura dos eleitores. Nós temos que perceber que se antigamente íamos à procura dos eleitores nos sítios onde eles estavam físicos, hoje temos que fazer o mesmo nos sítios onde eles estão no espaço digital. Isto implica aderir a novas redes e novas formas de comunicação que permitam uma mensagem mais simplificada, que permitam maior facilidade na comunicação e na troca de ideias que nós temos que ter. E, acima de tudo, eu estou em crer que a comunicação tem que passar a ser bidirecional, ou seja, não podemos ter a pretensão de que os agentes políticos são os únicos responsáveis pela passagem de mensagens e pela definição da agenda mediática e política, têm que estar receptivos com humildade para ouvir aquilo que são as aspirações, os anseios, os medos daqueles que são os eleitores e daquilo que é a população em geral, que tem toda a legitimidade em querer partilhar e em querer também definir aquilo que é o seu futuro e o nosso futuro comum.
Mas depois nós temos que fazer outro tipo de trabalho que eu acho que é também muito importante para além da comunicação. Eu tenho tentado defender isto em todos os sítios onde vou. Ainda na manhã do dia em que gravamos isto, eu estive numa escola em Aroca, na escola secundária de Aroca, e falava precisamente disto, de como os nossos currículos escolares têm que ser profundamente alterados para colocar no centro dos currículos a questão da cidadania e da cidadania ativa. Tudo o resto tem que andar à volta das questões da cidadania. Porque se nós não tivermos capacidade de incutir nos nossos jovens a capacidade de reflexão, as competências de reflexão, de interpretação, de análise, de resolução de problemas, nós poderemos estar até a formar jovens, sejam os adolescentes ou depois jovens adultos, que são muito bons tecnicamente, que são bem capacitados do ponto de vista científico e técnico, mas que continuam a carecer da capacidade de interpretar e analisar aquilo que é o mundo que os rodeia. E se nós olharmos para aquilo que são as principais ameaças que nós sentimos hoje, as ameaças à democracia surgem no topo daquilo que nós assistimos diariamente como sendo um dos principais motivos de insegurança e de medo que as pessoas sentem no seu dia a dia. Portanto, nós temos que dar instrumentos aos jovens para que eles reflitam sobre o que é ser cidadão ou cidadã, o que é que implica esta dimensão de estarmos numa comunidade, numa sociedade, e qual é que é o nosso papel dentro dessa comunidade. E eu dou só um exemplo que eu acho que é fácil de entender. Há uns anos, quando nós começámos a desenvolver tecnologia para avançar com a clonagem, e quando conseguimos finalmente clonar a ovelha Dolly, eu acho que isto é mais ou menos do conhecimento de toda a gente, houve um momento em que teve que se dizer: nós temos que ter cuidado com os passos que vamos dar a seguir, porque toda a gente percebe que as implicações de avançar com a clonagem ao ponto de ela permitir a clonagem de seres humanos coloca-nos perante questões existenciais e essenciais da nossa natureza que são muito difíceis de gerir e que são, no meu entender, muito perigosas de quebrar, linhas vermelhas que são muito perigosas de quebrar. E nós hoje, por exemplo, temos um caso muito importante que obriga, ou que deveria obrigar a uma reflexão conjunta. E se nós só tivermos pessoas que são boas do ponto de vista técnico e científico, mas que não sejam capazes de refletir do ponto de vista social, nós corremos o risco de quebrar essas linhas vermelhas. A inteligência artificial hoje coloca-nos perante este tipo de questões existenciais. Isto porquê? Se nós olharmos para a história, aquilo que nós fizemos com a tecnologia ao longo da história foi sempre uh, usar a tecnologia para diminuir a carga de trabalho que nós fazíamos ou para tornar o nosso trabalho mais eficiente. Nós delegámos nas máquinas ao longo da história, seja na Revolução Agrícola, na Industrial, etc., desligámos nas máquinas o trabalho pesado que muitas das vezes nós fazíamos. A inteligência artificial não é só delegar o trabalho que nós fazemos. A inteligência artificial vem introduzir uma alteração que para mim é muito diferente daquilo que era o passado, ou daquilo que foi as revoluções tecnológicas do passado, que é a capacidade de criar. Até agora só havia uma espécie no planeta que era capaz de criar uma coisa, de ser criativo, no estrito senso da palavra. E éramos nós, os seres humanos. A partir do momento em que há uma tecnologia que agora, mesmo que seja através de programação, através de algoritmos, através de um conjunto de fontes que já existem, há uma tecnologia que consegue criar. Consegue criar uma obra de arte, consegue criar uma música, consegue criar um ensaio, fazer um trabalho académico. Portanto, tem a capacidade criativa. E isto coloca-nos em confronto connosco próprios, de quem somos nós agora se deixamos de ter a exclusividade da criação. Portanto, se nós só tivermos pessoas que são excelentes a programar, que são excelentes entendedoras de programação, de algoritmos e tudo aquilo que está por trás da inteligência artificial, mas não tivermos a capacidade de refletir sobre o que é que isto significa do ponto de vista ético, moral, político, filosófico, no seu sentido mais abstrato, então nós estamos a falhar com aquilo que é a dimensão da cidadania que é tão importante para a nossa vida coletiva. No seguimento daquilo que foi falado, do surgimento de movimentos que podem pôr em causa, se calhar, as ideologias dos jovens e podem moldar as ideologias dos jovens no sentido um pouco antidemocrático, talvez. Qual é a posição do Partido Socialista em relação ao fortalecimento da democracia e do Estado de Direito na União Europeia, especialmente com o surgimento de partidos de direita radical que aproveitam este descontentamento da população que falámos no início?
Olha, nós temos sido, a nível europeu, a família socialista tem sido das mais ativas na condenação dos movimentos populistas. Fomos o primeiro grupo a exigir a imposição de sanções à Hungria por violações do Estado de Direito, por não cumprir já com as regras do Estado de Direito e por ser uma ameaça ao próprio regime democrático do seu país. O mesmo acontecia na Polónia e, portanto, nós temos nos batido fortemente para garantir que há a reposição da ordem e do Estado de Direito na Hungria, tal como agora na Polónia, após as últimas eleições, se começa já a verificar. Temos um problema agora mais recente com a Eslováquia, que está também a começar a trilhar, espero que não entre na mesma lógica, mas eventualmente a começar a trilhar um caminho semelhante àquele que a Hungria já fez. E, portanto, nós temos que ser muito vigilantes nesta matéria. Eu estou absolutamente convicto que nos próximos 5 anos as pessoas que estiverem em nome do Partido Socialista a representar os europeus no Parlamento Europeu serão os maiores defensores, não tenho a menor dúvida, de que a União Europeia tem que continuar a ser um espaço de democracia, de proteção dos direitos individuais e que isso tem que ser feito independentemente de quaisquer pensamentos táticos ou estratégicos, porque sem isso a União perde a sua própria identidade, a sua própria marca identitária, que foi sempre de ser o espaço de maior garantia da democracia e de maior respeito pelos nossos direitos fundamentais e individuais. E isso não pode deixar de acontecer, porque é isso que nos fortalece enquanto projeto e é isso que nos distingue, de certa maneira, ainda hoje, daquilo que são as grandes potências mundiais, como são os Estados Unidos ou a China, e que nos dão uma vantagem competitiva de termos na Europa uma qualidade de vida e um respeito pelo nosso individualismo, numa lógica comunitária, sem nunca esquecer a lógica comunitária, como não existe em nenhuma outra parte do mundo. Por fim, quais são as ambições do Partido Socialista para estas eleições e por que é que merecem o voto de confiança dos portugueses? Por muitas das coisas que nós estivemos aqui a falar ao longo destes últimos minutos. Eu às vezes tenho algum receio na forma de abordar estas questões, porque tenho sempre algum medo de ser demasiado negativo ou demasiado pessimista sobre o estado em que nós estamos atualmente. Mas eu acho que nós temos que ser um pouco realistas na forma como abordamos estas questões e como olhamos para os conflitos que existem. Nós estamos num momento da nossa história em que temos vários conflitos regionais, mas com dimensão ou potencialmente dimensão mundial. Nós temos visto que nos últimos anos, ao contrário do que vinha a acontecer, temos tido um aumento dos Estados autoritários e uma diminuição das democracias a nível mundial. Temos tido ameaças fortíssimas à liberdade de imprensa, à liberdade de informação, ao direito e ao dever de informação por parte dos jornalistas, e isso tem consequências muito significativas. Ainda agora, Israel anunciou a proibição de uma estação de televisão, da Al Jazeera, de noticiar funcionar no seu país. Isto é, obviamente, mais uma grave violação que Israel comete do ponto de vista do respeito pelo direito e pelo Estado de Direito. E nós não podemos deixar de olhar para isto com alguma preocupação, com muito realismo, de uma forma o mais pragmática possível. Temos a Ucrânia, temos a situação da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, temos a situação trágica e humanitária em Gaza, com as atrocidades absolutamente bárbaras que Israel tem cometido nos últimos meses, com a morte de mais de 30 mil pessoas, sobretudo mulheres e crianças. A ONU indica que nestes últimos meses terão morrido mais crianças do que em todos os conflitos no mundo inteiro nos últimos 5 anos. E, portanto, estamos a falar de uma dimensão absolutamente atroz que nos deve a todos envergonhar e que deveria merecer uma intervenção rápida para que pare de uma vez por todas. E temos depois um outro problema, ou enfim, não é um problema, mas um outro polo de tensão que está adormecido, mas que se tem intensificado nos últimos tempos, que é a questão de Taiwan. Taiwan, para quem esteja menos familiarizado,
é um Estado que de certa forma, enfim, não é reconhecido por toda a comunidade internacional e que a China considera ser parte integrante do seu território, apesar de ter um estatuto de autonomia política. Acontece que Taiwan, para além da sua importância geoestratégica, porque os Estados Unidos têm imenso arsenal militar em Taiwan e bases no mar do sul da China, Taiwan é também uma grande potência económica e é responsável é o maior produtor mundial de microchips e semicondutores que são fundamentais para tudo aquilo que nós temos hoje em dia nas nossas vidas do ponto de vista digital e tecnológico, desde os telemóveis aos computadores, passando pela indústria, enfim, em quase tudo. A absorção, ou de certa maneira, a assimilação de Taiwan totalmente por parte da China pode ter uma de duas respostas. Ou a inação por parte dos Estados Unidos, e aí nós teríamos Taiwan sob o domínio da China, obedecendo aos interesses chineses de se tornar a grande potência hegemónica a nível mundial. Isto se os Estados Unidos se mantivessem neste cenário A como inoperantes e não tivessem uma reação determinada face a essa anexação, que para a China é apenas uma lógica de continuidade daquilo que é a sua política de Estado único, que inclui Taiwan, ou então temos, por outro lado, uma reação enérgica da parte dos Estados Unidos na defesa de Taiwan, impedindo esta anexação total, formal, por parte da China. E se os Estados Unidos reagirem desta forma enérgica, e estou aqui a tentar usar um eufemismo, isto pode significar que poderemos ter um conflito entre as duas maiores potências militares a nível mundial. E com o sistema de alianças que temos, isto pode inevitavelmente significar que a Europa pode ser arrastada também para este conflito e para este teatro de operações que vai multiplicar ainda mais aquilo que são as dificuldades militares que a Europa hoje em dia já sente. Acresce a tudo isto que nós, para além das eleições no Parlamento Europeu de 9 de junho, temos também em novembro as eleições nos Estados Unidos, em que há uma grande incerteza sobre qual é que será o resultado e quem é que será o próximo presidente dos Estados Unidos. Se Donald Trump ganhar, todos estes processos se tornarão ainda mais incertos, ainda mais instáveis, com o maior afastamento dos Estados Unidos em relação à sua parceria estratégica com a União Europeia, a sua cooperação militar e económica com a União Europeia, e isto pode deixar a Europa não só numa situação de grande isolamento, mas numa situação de grande fragilidade face aos seus grandes competidores e concorrentes. E, portanto, nós temos que, sem querer ser demasiado pessimista, olhando para isto de uma forma o mais fria e racional possível, nós temos que ser capazes de olhar para estes problemas, para a dimensão real destes problemas e perceber de que forma é que o projeto europeu, nos próximos 5 anos, vai efetivamente desenvolver-se para fazer face a ameaças que são cada vez mais crescentes. Se nós juntarmos a tudo isto a proliferação de partidos, como tu dizias e bem, que são muito nacionalistas, muito pouco pela integração europeia, que de certa maneira se readaptaram aos tempos e que passaram de uma lógica do Brexit, portanto, já não defendem a saída da União Europeia, estão mais apostados na lógica de sua implosão através da sua participação interna, portanto, minando-a, tornando-a menos ágil, menos eficaz, com mais entropias. Se nós acrescentarmos esta dimensão dos partidos populistas, que são muitos deles financiados pela Rússia, nós não podemos ter receio de dizer isto, não só em Portugal, mas por toda a Europa, há bastantes provas desta ligação e do financiamento da Rússia a estes partidos de extrema-direita. Nós percebemos que há muita necessidade de nós reforçarmos a compreensão que as pessoas têm daquilo que é a União Europeia, daquilo que é o projeto europeu e de as mobilizarmos para a sua defesa e para a participação ativa na defesa deste projeto que é único, que nos deu mais de 70 anos de paz, 70 anos de consolidação democrática e que no caso português foi, não tenho a menor dúvida, aquilo que permitiu a consolidação dos valores que Abril nos trouxe após 74. E portanto nós temos que efetivamente com uma dose ligeira de otimismo, mas de uma forma realista e pragmática, olharmos para aquilo que temos diante de nós, analisarmos bem os problemas, não perder o interesse e o foco daquilo que está em causa
e estarmos todos mobilizados para defender no dia 9 de junho o projeto europeu através de um voto nas forças que verdadeiramente se empenham na sua melhoria, na sua transformação e que apontam um caminho de progresso e de combate, ou melhor, que oferecem uma solução de segurança perante um mundo que é de grande incerteza e que provoca muito medo nas pessoas perante essa incerteza. Eu acho que nós temos todas as condições para ser esse projeto e sermos um bocadinho essa bandeira de esperança, como eu dizia nos 50 anos da JS, nos próximos tempos, porque o projeto político que defendemos tem todas as condições para continuar a garantir que é essa bandeira de esperança.